Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Partidos devem indicar nomes para a Comissão de Transporte Eleitoral. A agenda dos candidatos ao governo do estado nesta segunda-feira. Paulino Neves realiza teste eleitoral com quase 1.400 participantes. Pix volta a funcionar normalmente após falhas registradas em todo o país. Receita Federal libera consulta ao quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Câmara de São Luís retoma debate sobre o novo zoneamento. E ainda 2 presos por suspeita de envolvimento na morte do ex-vereador em Dom Pedro. UFMA realiza encontro sobre violência contra a mulher. Em política com Felipe Clã, mais um vazamento do STF com denúncias. Sem investigação da Polícia Federal, mobilizou a defesa de Lula pelo filho Lulinha e Brandão. Em economia tem Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, 11º GIFMA começa nesta segunda. Luminense conquista o Maranhense Feminino Sub-20. São Luís e Miranda do Norte são eliminados para a segunda fase da Copa do Nordeste Sub-20. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre o projeto Morfocast, com o discente de odontologia e bolsista de extensão da PROEC UFMA, Paulo de Tarso. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que estão acompanhando agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, Mayra Nogueira, dia 24 de agosto de 2026, Dia Mundial da Infância. É dia do artista. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h21. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br. Também estamos diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou você pode baixar o nosso aplicativo oficial lá no nosso site. É gratuito. Acompanhe a gente, mande mensagem lá no YouTube, inscreva-se, curta também, tá? Olha, vamos começando aqui já com um déficit, porque o Imparcial não lançou a sua capa no online, tá? Se aparecer por aqui durante o jornal, a gente traz com certeza. Agora indo para o Jornal Pequeno, a edição do dia 23 e 24, domingo e segunda-feira, tem como manchete nesta segunda-feira, dia 24, Maranhão livre da fome retira mais de 333 mil pessoas da extrema pobreza no estado, diz Fundação Getúlio Vargas. O estudo da Fundação Getúlio Vargas apresenta avanços das edições do programa estadual instituído há um ano e que permanece entregando cartões a beneficiários. Destaque também, Mayra. Estudantes desenvolvem projeto de controle de temperatura para estufas agrícolas no Maranhão. Interessante isso, né? Um dispositivo, né, Mayra? Um dispositivo capaz de automatizar o controle de temperatura em estufas agrícolas, que foi um dos projetos desenvolvidos por estudantes do ensino técnico durante o Ideaton 2026. A maratona colaborativa de inovação realizada em Presidente Dutra desafiou 80 alunos dos cursos de agronegócio e meio ambiente e a transformarem problemas da região em projetos viáveis de empreendedorismo. É isso aí, abraço, né, ao pessoal, os moradores, né,
pessoal de Presidente Dutra, né? Cidade muito bacana, muito bonita, no centrão ali do Maranhão. Cidade importantíssima aí para o nosso estado, né? E outros estados também, né? Por conta das BRs, enfim. Povo de Presidente Dutra, um abraço, tá? E Mayra Nogueira, continuando aqui em Jornal Pequeno, Polícia Federal cumpre medida judicial em investigação sobre procurações falsas no Maranhão. Maranhão terá eleição simulada neste domingo para testar. Aliás, teve, né, uma eleição simulada neste domingo para testar as urnas. Borges vai trazer já essas informações. E finalizando, o Maranhão registra queda de 42,4% nos feminicídios entre janeiro e julho de 2026. Esses são os destaques dos principais impressos. Por enquanto, só o Jornal Pequeno, né? Quando aparecer o Imparcial, a gente traz. 7 horas e 24 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos de break rápido, a gente volta com o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Lácia, que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Sete horas e 26 minutos, até me confundi aqui. São 7 horas e 26 minutos aqui, trazendo as informações do trânsito. Borges, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que começa a semana com a gente. Adalberto, Mayra, nesse momento, o trânsito nos principais corredores de São Luís, principais corredores da capital, mais intenso, cenário típico do horário, mais intenso, sobretudo para quem está se deslocando no sentido centro, algumas avenidas com pontos de lentidão, vez por outra, formando essa lentidão, isso nas vias de maior fluxo, um dos pontos da Avenida Jerônimo de Albuquerque, com grande concentração de veículos neste horário, está na altura dos bairros Bequimão, também Angelim, isso para quem está se deslocando no sentido elevado da Coama, a Jerônimo de Albuquerque, que normalmente concentra grande volume nesse horário, grande volume de veículos, e acontecendo, portanto, dessa forma, dentro da normalidade para o horário. O movimento Mayra Adalberto intenso também nas avenidas Daniel de Latouche, Guajajaras e Franceses. Daniel de Latouche, para quem está seguindo o sentido Avenida dos Franceses, pela ponte do Caratatia, para buscar o centro, trânsito com fluxo intenso também. Na Avenida Guajajaras, nesse momento, fluxo também intenso. Na Avenida dos Franceses, grande movimentação na altura do terminal rodoviário, seguindo sentido Viaduto do Café, Detran e elevado Alcione Nazaré. De momento, então, são essas as informações. Trânsito dentro da normalidade para o horário nos principais corredores, com fluxo maior para quem está buscando o sentido centro. Adalberto, Mayra. Internet, peraí, trazido pronto, estamos de volta aqui. Oscilações de internet, né? São 7 horas e 28 minutos, mas vamos lá, tem que continuar aqui. Borges, aliás, Mayra Nogueira, vamos aqui. Notícias da cidade. Para as notícias da cidade, falando de eleições, claro, não é isso, Borges? Vamos começando falando sobre partidos que devem indicar nomes para a Comissão de Transporte Eleitoral.
Isso até amanhã, Adalberto, até esta terça-feira, 25 de agosto, é o prazo final para que os partidos políticos e também as federações apresentem à Justiça Eleitoral os nomes que vão integrar a Comissão Especial de Transporte. Cada partido ou federação pode indicar até 3 representantes para a comissão. A estrutura ela vai ser responsável por acompanhar a organização do transporte de eleitores durante o primeiro turno e, se houver também no segundo turno. Essa medida ela está prevista na Lei 6.091 de 1974 e na Resolução 9.641 do Tribunal Superior Eleitoral. Repito, o prazo termina nesta terça-feira e as indicações devem ser feitas aos juízos eleitorais competentes. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Borges retorna daqui a pouquinho com mais informações. São 7h29 agora. Mayra Nogueira, vamos para o break. Rapidinho a gente volta com Felipe Clã e análise política. Eleições 2026 sem boatos. Recebeu mensagem com compartilhe urgente antes que apaguem? O tom de urgência é tática para manipular suas emoções. Medo e pânico fazem as pessoas repassarem mentiras sem pensar. Frases como fonte interna revelou costumam esconder boatos fabricados. Na dúvida, consulte o site do TSE. Uma parceria Rádio Senado. Política. São 7h30 agora. Estamos com Felipe Clã aqui na telinha da nossa live do Jornal Rádio Universidade. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Uma ótima semana pra você. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade e aos passarinhos que hoje eles acordaram alardeando, né, que o mundo é bom e que nós precisamos cada vez mais sermos melhores com os próximos, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. A gente espera também que a internet seja boa também com o próximo, né? Porque ela está oscilando demais agora pela manhã, né? Enfim, tá uma coisa terrível aqui, tá uma coisa terrível. Eu só peço, Felipe, que você reinicie aí, aliás, saia e entre novamente aqui na nossa live para ver se a gente melhora esse sinal, né? Você tá percebendo aí que a gente está um pouquinho com um déficit aqui, enfim. Vamos lá. O Felipe vai sair e entrar de novo. E olha, vamos lá. É só sair e entrar de novo, tá? Vou remover você aqui, Felipe Clã, com a gente aqui, não é isso, Mayra Nogueira? Isso, de segunda a sexta, né? Aqui no jornal, todo o jornal Rádio Universidade. Trazendo sempre informações, tudo sobre política. É isso aí também. Vamos lá. Né? Entre outras coisas, né, que a gente tem por aqui no nosso escopo, nosso rol aqui de quadros, né? No jornal Rádio Universidade. Espera aí, ele está tem que remover ele aqui, trazer ele aqui em uma outra aba. Agora sim, está aqui, Felipe, né? Só para dar um bom dia para ver se está ok, Felipe. Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí. Bom dia. Felipe, vamos começar aqui, portanto, falando de mais um vazamento, né? Mais um vazamento do STF, denúncia aí, investigação da Polícia Federal, mobilizadas as defesas de Lula, né? E também de Brandão, né? Enfim, como é que foi isso aí, Felipe? Olha, esse cano furado aí já não é mais uma piada, né? Já era uma piada há muito tempo, desde que se criou essa coisa de sigilo de investigação, né? Sigilo de investigação tem que estar lá na Polícia Federal. A Federal tem que levar processo já conclusivo, pronto, a não ser que apareça algum dado novo, não é verdade?
Mas é uma piada. Realmente, infelizmente, a investigação no Brasil é uma piada, principalmente essa investigação em período eleitoral, que ninguém acredita. De 10 pessoas que eu converso, 10 pessoas dizem que não acreditam na justiça, que não acreditam mais na Polícia Federal. Isso é lamentável, isso é perigosíssimo para um país como o nosso. A questão eleitoral do poder está sobrepondo a nossa segurança nacional, que está em organismo como Polícia Federal, né, como o STJ, STF. Olha, essa coisa tem que acabar, não há mais como continuar. É melhor eles pararem com isto de tentar derrubar, né, presidente, governadores, deputados, senadores, para dominar o Brasil. É uma piada muito grande. Agora mesmo tem essa questão do Lulinha, né? Ah, libera o Lulinha, não libera o Lulinha, questiona o Lulinha, não questiona o Lulinha. Tem uma loura que é amiga, que faz esquema. Aí já chegou aqui no Maranhão, porque pegaram o telefone celular que está em investigação de sigilo. E como é que vaza isso? Aí o André Mendonça vem, faz todo o drama. Olha, eu quero que investiguem a Polícia Federal. Mas quem vai investigar a Polícia Federal? A própria Polícia Federal? Quem é que tem freio para o Supremo Tribunal Federal? O próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos discutir isso. Isso é uma matéria constitucional, isso precisa acabar, né? Agora, a questão é o seguinte: se festejou muito nesse final de semana, principalmente a oposição dinista, e apareceu lá uma conversa da lobista com o Lulinha, né, envolvendo o Maranhão, obras do Maranhão, e que um mês depois o presidente veio e liberou mais de 59 bilhões. Olha, as coisas não são assim. Você vai ter que parar com essas palhaçadas, né? Isso faz mal à população. A questão é que agora o Palácio do Planalto, claro que vai cercar de proteção o Lulinha e o Brandão. Se eles estão comemorando que isso causa algum problema, não. Será que os nossos ministros do Supremo, do lado do Lula, vão prejudicar o Lula somente para atingir o Brandão? Olha, continuo dizendo, isso não é um processo, isso é um estágio da vingança mais cruel que você pode assistir. Mas o tempo pode cobrar, meu caro Adalberto. Felipe, falando agora de Roberto Rocha, ele está fora do horário eleitoral? Como é que fazem uma coisa dessa conosco? Olha, nós precisamos nos divertir, nós precisamos ter pessoas que criem o fato, criem o debate, né? Tirando fora que o Partido Novo, o nosso companheiro Leonardo lá, que nós já entrevistamos, que se mostrava tão sensato, e eu acredito que ainda é, mas está se prestando a se preocupar com o Roberto. Será que o Roberto mete tanto medo assim no Braide para ele pedir para que seja cancelada a campanha dele? Olha, o Leonardo da nova geração não deveria entrar nessa mesquinhez, né, que gera a política tradicional e baixa, rasteira. É uma pena, é uma grande pena, mas o fato é esse. E o fato é que, pelas regras, né, o PRTB não entra, não alcança, vamos dizer assim, o espaço determinado. É outra coisa que tem que se entrar em discussão. Olha, se o cara se prestou a candidato e se o TSE aprovou a candidatura, né? Quem é que vai agora dizer que tem menos deputado, mais deputado e não pode participar do debate? Então não bota o cara, pelo amor de Deus, nós queremos escutar as propostas. Não é verdade, Adalberto? Eu sou a favor de que todos os candidatos eles tenham justamente acesso ao horário eleitoral, independente de qualquer coisa, independente de composição, de representatividade na Câmara. Na verdade, isso aí é mais um mecanismo
do poder político e econômico que impede que outras propostas entrem no debate, né? Enfim, só fica ali entre os compadres, né? O pessoal que já tem muita representatividade e pessoas, isso impede até que ideias novas ou ideias diferentes, né? E pessoas diferentes apareçam de uma maneira equânime dentro desse debate, que é o debate mais importante. Isso aí já é uma coisa totalmente ultrapassada, já deveria ter sido derrubado há muito tempo, e tem que ter a participação, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer linha política, né? Agora, uma coisa não pode ter, com certeza, é coisa alinhada com nazismo, com qualquer coisa desse tipo, né? Porque a gente sabe que isso aí já foi para o lixo, para o esgoto da história há muito tempo e não deve voltar. E esse tipo de coisa, né? O resto que tem proposta de verdade, porque tem vários partidos aí, enfim, várias linhas ideológicas, né, que possam participar desse debate sem o impedimento do poder político e econômico, né, justamente que impede que outras ideias fluam justamente nesse período, né. Mudando agora de assunto, Felipe, a FENAGE vai aproveitar para resgatar a obrigatoriedade do diploma de jornalista, né? E movimentos de imprensa querem um encontro nacional aqui no Maranhão, é isso? Com pauta sobre a intenção do STF. Que maravilha que o segmento e a categoria da comunicação, da imprensa, acordou. Que bom. Que lamentável que estão indo na plataforma de ministros do Supremo Tribunal Federal que usaram essa coisa esdrúxula, entendeu? De diploma, de criar, constranger nacionalmente a imprensa, que parece que quem está aí sem diploma há 30, 40 anos não pode trabalhar na comunicação. Me poupe, pelo amor de Deus, né? Mas a questão é que a atual direção da FENAGE, a todo o meu respeito, né, embarcou, né, na questão do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes e quer discutir novamente uma coisa que nunca poderia ter sido tirada, não é verdade? Só que da mesma forma que na ditadura militar, os profissionais sérios e mulheres sérias desse segmento entenderam que era uma forma de censura, de controle, como foi o Lula, que queria fazer o controle da mídia social, né? E parou porque levou tanta bisca que resolveu não se meter mais com a imprensa. A questão é que agora eu tenho recebido e tenho lido em muitos grupos que eu participo de imprensa nacional, né, que eles gostariam que, como o Maranhão é o centro do Brasil hoje, né, desse debate de informação, do informante ser preso, do blogueiro que tem que ter diploma, do blog não ser um veículo, do ser um veículo. Então, eles estão propondo que o Maranhão, né, seja, então, o local e que tenha um amplo encontro nacional, não sei quando, para discutir a questão do diploma e dos limites do Supremo Tribunal de Justiça, ou melhor dizendo, da justiça brasileira em relação à liberdade de imprensa. Não pode ser que um poder seja maior do que uma Constituição, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Essas discussões aí que voltam à tona, né? E de vez em quando as pessoas que têm uma certa ideia ou então um posicionamento a favor ou contra acaba sendo ali aquela opinião, né? Sendo instrumentalizada por alguma coisa do momento, né? A gente tem que estar bastante atento a isso, tá? Quem é contra, quem é a favor, os argumentos são vários, né? Para as duas linhas de pensamento, e a gente tem que ficar atento para a instrumentalização de uma dessas linhas, né? Em um dado momento cronológico que a gente vive, em uma quadra da história, né? Como se convencionou falar nos últimos tempos.
Mas, Felipe, mudando aqui mais uma vez, né, de assunto, vamos falar de Alcolumbre, né? Ele entendeu aí que Lula pode vencer, ele pode vencer a eleição, né? Assim vai desengavetar o fim da escala 6x1 e vai para a CCJ, é isso? Olha, eu não vou nem comentar sobre o Alcolumbre, né? Porque não precisa, porque o Brasil inteiro, né, torce que termine o ano para que ele termine o seu mandato quanto presidente do Senado do Brasil. Mas a questão é que agora ele começou a sorrir de novo, depois de todas as tentativas de golpes, né? Não contra o Lula, contra o nosso dinheiro, né? Contra pautas bombas de bilhões, quase chegando a trilhão, entendeu? De despesas que a direita, né, queria de todo jeito, a direita extrema, que eu quero dizer que ele se juntou. A questão é que deram freio nele. Quem deu o freio nele? O Centrão. Quem manda nesse país não é a esquerda, não é a direita extremista, não. É o Centrão, desde a época do Sarney, entendeu? Quem é o equilíbrio em qualquer votação, em qualquer estrutura, é o Centrão. São os partidos que fazem parte do Centrão. E me parece que o Alcolumbre olhou que estava ficando para trás depois que o presidente da Câmara dos Deputados foi lá e abraçou o Lula, disse que amava o Lula, que a Paraíba era Lula, né? E o Alcolumbre correu também para abraçar o Lula, foi lá tomar cafezinho e depois um jantar com ele. E prometeu ao Lula, né, que vai liberar para discussão e aprovação, a PEC do redução de jornada de trabalho de 6x1. Os caras achando que são donos das nossas vidas, Adalberto. Os caras que acreditam que o poder é eterno. Todos eles se acabaram na história e hoje são tidos como uma chacota pública, meu caro Adalberto. Felipe, a história toma conta disso aí, tem o devido... põe as coisas no devido lugar, né? E essa aí é uma prerrogativa da história, né? Olha, Felipe, para a gente finalizar, falar aqui sobre o candidato André Luiz, né? Ele afirmou que não vai faltar bala para a polícia na sabatina de um imparcial. Eita, meu Deus do céu. A gente ir não é também assim de alegria, né? É de preocupação. Olha, a preocupação é se um ser humano desse ganhar a eleição, né? Nada contra este rapaz, não o conheço, não o entrevistei, nunca conversei, né? Mas a questão é que a sabatina do Jornal Imparcial teve uma repercussão nesse final de semana muito forte, né? Principalmente porque todos os candidatos participaram, né? Eu volto a dizer, a fórmula criada pela direção, né? Leia Célio Sérgio, leia a comissão de organização, né? Foi fantástico, porque não havia desculpa para dizer que não podia nem perguntar ou nem responder, né? Então, assim, tudo certinho, tudo registrado. Agora, não vai faltar bala para matar as pessoas? Não. O que eu queria ter visto, lido, era ele dizendo que não ia faltar competência para acabar com o crime, que não ia faltar competência para regenerar as pessoas, para que as penas realmente fossem cumpridas, né? Não somente as penas políticas. Mas a questão é que não, que é aquela coisa do fácil. O fácil é o quê? É matar. O fácil é exterminar. O fácil é dizer que o problema não é deles, que o problema é um problema de polícia e que se botar todo mundo preso, branco, preto, azul, vermelho, na grande maioria preto e pobre, né? Que o problema está solucionado. Nenhuma proposta social, nenhuma proposta prática de desenvolvimento financeiro para as famílias do Maranhão.
É muito lamentável, meu caro Adalberto Mayra Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Isso sem contar, Felipe, com a questão da saúde mental dos nossos policiais. Muito obrigado, Felipe Clã, aqui com a gente. Amanhã ele volta com mais análise política no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e uma ótima semana, Felipe. Opa, para todos nós. E vamos agora de dica saudável. Mayra Nogueira, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade com Wagner Matos e análise da economia. Dica saudável. A batata doce é um alimento nutritivo e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, fornecendo energia e nutrientes importantes para o organismo. Além de ser fonte de carboidratos, possui fibras, vitaminas e minerais, como potássio, que contribuem para o bom funcionamento do corpo. Pode ser uma boa opção para compor as refeições, principalmente quando preparada de forma mais natural, como cozida ou assada. Confira agora alguns benefícios da batata doce. Primeiramente, as fibras presentes na batata doce auxiliam no funcionamento do intestino e contribuem para a sensação de saciedade. Também é fonte de carboidratos que fornecem energia para as atividades do dia a dia e para a prática de exercícios físicos. Por fim, a batata doce pode ser incluída em diferentes preparações, contribuindo para uma alimentação mais variada, nutritiva e equilibrada. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Cotação do dólar e do euro. Faltando 8 minutos para as 8, já temos Wagner Matos com as dicas e informações sobre economia. Não é isso, Adalberto Júnior? É isso aí, Wagner Matos chegando aqui com a gente na live do Jornal Rádio Universidade. Wagner Matos, bom dia. Daqui a pouquinho a gente traz aqui a cotação do dólar, tá? Enquanto a gente recebe Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Wagner. Boa semana. Oi, pessoal. Bom dia, Mayra, Adalberto e todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Muito bom dia e boa semana para todos. Vamos lá, meus amigos. Vamos nessa. Eu fui pegar minha água ali rapidinho, tá? E acabei me atrasando aqui. A gente pede desculpa. Wagner, hoje você traz um comentário sobre a queda do score médio da região Nordeste, né? E reforçando a importância da educação financeira no país, né? No país inteiro, né? Não é só lá no Nordeste, não é aqui no Nordeste, não, né? Exatamente, Adalberto. Isso aí é um levantamento feito pela Serasa, né? E aí a gente viu que houve uma queda, né, nesse score que acaba sendo consultado para aquelas pessoas que querem pegar crédito na praça para fazer os seus investimentos e empreender. E isso acaba atrapalhando demais
porque as instituições financeiras tomam por base essa consulta, e aí, de acordo com essa consulta, elas acabam elevando a taxa de juros ou reduzindo de acordo com aquele que está com a melhor fotografia, que é através desse ranking, né, desse score, que é feito pela Serasa. E aí a gente teve uma surpresa aí que deixou muita gente triste, e a gente sabe que é a realidade. A realidade está dura, o nível de inadimplência está altíssimo, e isso acaba refletindo no crédito disponível, tanto para as empresas quanto para as pessoas. E aí, Adalberto, e como você mencionou muito bem, a educação financeira faz parte desse processo, porque a dívida, ela não nasce sozinha, ela nasce de uma necessidade, e aí, através dessa necessidade, as pessoas acabam pegando empréstimos indevidos para sanar alguma dívida que foi feita por gasto, por impulso, ou então sem análise devida para que possam estar vendo se vão ter condições ou não de estar pagando essa taxa de juros que está altíssima, e aí muitas pessoas não fazem essa conta e acabam perdendo esse controle, e isso reflete em dívida e inadimplência. Wagner, uma coisa que tem marcado bastante esse assunto na economia, né? Aqui é a questão da inadimplência que está alta, e o que o governo federal está oferecendo também como uma alternativa, né, para que essas famílias saiam dessa inadimplência, não tem o mesmo, não está tendo o impacto esperado, né, pela avalanche que está acontecendo, sobretudo em relação às bets, né? Tem muita gente jogando de diversas idades, mais variadas idades, e as mais recentes pesquisas que tratam sobre esse endividamento especificamente relacionado a jogos, bets e tudo mais, é que as mulheres, né, estão amplamente, digamos, nesse rol, né, de endividamento por conta de jogo e bets. Isso é uma informação bem recente, bem nova agora do momento, que está sendo captada aí pelas empresas de pesquisa, enfim, os órgãos que trabalham também com a economia, que estão estudando a questão das bets, né? Até as mulheres estão se envolvendo mais com bets, né? Quer dizer, aquela ideia de que a mulher, né, em grande parte, seria um pouco mais comedida em relação a esse descontrole financeiro, até elas estão entrando nessa equação. Isso é extremamente perigoso, né? Adalberto, só uma ressalva, continuando o que você está falando, isso não só endivida, a gente pensa assim, uma mulher da família, uma mulher ou qualquer pessoa de uma família que estiver endividada por jogos, pelas bets, é uma situação que vai envolver toda a família. Pois com certeza. Olha, Adalberto, esse ponto das bets, ela já se tornou aí um caso assim absurdo. Já era para o governo ter proibido esses jogos, porque o tanto que essas bets, esses jogos de azar estão faturando, bate recorde a cada mês. Então isso envolve que as pessoas, elas estão realmente fora de controle, e elas enxergam isso como uma fonte de renda. Isso aí é um erro, é um absurdo. Então as pessoas, vamos dizer, pegam o dinheiro que não tem, se endividam para estar jogando, naquela ilusão de quererem ter uma vida melhor através dessa jogatina. E aí a gente sabe que
esses jogos são programados para sempre favorecer a casa. E a casa sendo favorecida, mesmo com a carga tributária muito forte, um imposto muito forte sobre esse setor, está dando para pagar e está dando para lucrar, mas só que está prejudicando a todos. Então, a vida não está fácil para essas pessoas, principalmente as de baixa renda, que ganham até 3 salários mínimos. Não é só esse pessoal de baixa renda, envolve todas as classes sociais, mas os mais prejudicados são esses que ganham até 3 salários mínimos. Imagine, aquela pessoa que tem todas as suas despesas de casa e tem pouco dinheiro, ainda pega esse pouco dinheiro, ou que não sobra, faz dívida para jogar, para ter uma esperança de ter uma vida melhor, está totalmente equivocado. E nisso a gente vê nos números, que são aí muito claros, e o governo federal já devia ter proibido esse tipo de jogos, certo? Isso aí já devia ter sido suspenso e voltado já para a normalidade. Então, a gente sabe que é uma decisão aí difícil, o governo está sempre querendo arrecadar mais, isso é uma das maneiras, mas só que a gente viu que a população, ela não está preparada para isso, e o nível de dívida e inadimplência por causa das bets está sendo absurdamente prejudicial, e está afetando setores produtivos, como o varejo. A gente olha os números dos supermercados, as pessoas estão deixando de comer para estar jogando, olha só que absurdo. Então, não é comida supérflua, é o arroz, o feijão, a alimentação básica. As vendas desses itens básicos da cesta básica, elas também recuaram. Então, é uma preocupação. Então, a população realmente está precisando de uma atenção nessa parte. O governo federal necessita agir imediatamente, porque vai chegar a um ponto que a inadimplência já superou aí a margem limite, e daqui a pouco os bancos não emprestam mais dinheiro para ninguém se não subirem as taxas, por mais que a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, que é de referência para o mercado, está descendo aí a cada 0,25 ponto percentual, a descida é muito lenta. Então, é necessário aí o governo realinhar as suas decisões que afetam a vida financeira das pessoas, a parte econômica do país. Então, a gente precisa da população tendo uma saúde financeira boa, que tenha oportunidades, que esses investimentos venham e criem emprego e renda para que a economia rode, porque do jeito que está aí, com inadimplência alta, nível de recuperação judicial das empresas batendo recorde, a gente vê que o crédito pessoal, as linhas de crédito, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, estão aí com as taxas de juros absurdas. Então, a gente chegou assim num limite e realmente está muito preocupante, e situação semelhante a gente acabou encontrando na pandemia, mas na pandemia porque estava tudo parado, mas agora a economia está girando, mas só que esse dinheiro ele não deixa rendimento, ele simplesmente está trocando de mão, pagando imposto, mas que ninguém consegue poupar, não guardar nada. Por quê? Porque ou você está pagando dívida, juros, ou então não sobra nada.
Isso aí realmente é bastante preocupante. E a gente olha esses dados, esses índices com muito, vamos dizer, preocupação, né, Adalberto? Muita preocupação, né? Muita. Enfim, a gente está nesse horário, nesse período, né, eleitoral também, e é bom o eleitor ficar prestando atenção para ver se seu candidato vai tocar nesse assunto e se tem proposta para esse item, né, que é importantíssimo na economia, né, educação financeira. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente espera você em outro momento aqui na quinta-feira com mais comentário de economia. Uma ótima semana. Eu agradeço, meu amigo. Um grande abraço para você, Mayra, Borges, e para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Mayra Nogueira, vamos agora de dicas de rádio ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Rapidinho, a gente volta já. O EMA leva educação em saúde para prevenir zoonoses em escola pública de Caxias. Você sabe por que a doença raiva tem esse nome? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários: 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Projeto da UEMA aplica educação em saúde para prevenir zoonoses em escola pública de Caxias. As informações com Bruno Goulart. Dengue, raiva, leishmaniose e teníase. Doenças que podem ser transmitidas entre animais e pessoas e que muitos estudantes nunca tinham ouvido falar. Foi pensando nisso que um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão levou a educação em saúde para uma escola pública de Caxias, a 360 quilômetros de São Luís. O trabalho teve a participação da bolsista do projeto no campus Câmara Moura. O projeto, o nome dele é Cuide da Sua Saúde, cuidando da saúde do seu pet. É educação em saúde como forma de prevenção do risco de zoonoses. O que isso quer dizer basicamente? O que é esse projeto? É usar da educação em saúde. Por quê? Porque grande parte das zoonoses que a gente tem, algumas delas, como por exemplo a raiva ou a leishmaniose, elas não têm cura. Então a forma que a gente tem para lidar com elas é justamente com a prevenção. E essa prevenção a gente vai fazer diretamente com as crianças, com a educação. É uma parte de pesquisa, uma vertente da pesquisa que fala que a educação é uma das melhores ferramentas para melhorar a saúde. E aí o projeto ele vem voltado justamente para isso, só que para crianças, que a gente aplicou o projeto em alunos do ensino fundamental 1 e 2, principalmente, de baixa escolaridade. Então, o projeto é justamente isso, da gente usar a educação como uma ferramenta para melhorar a saúde do Estado. A ação realizou palestras na escola Vereador Fábio Gentil, com alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. A cada dia, uma doença diferente era apresentada, como dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, raiva, teníase e cisticercose, uma infecção causada pelas larvas da tênia, adquirida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos do verme. Antes e depois das palestras, os alunos responderam a questionários para medir o quanto aprenderam. No início, a maioria não sabia o que eram zoonoses, mesmo tendo animais de estimação em casa. As zoonoses são qualquer doença ou infecção que passa de forma natural de animais para os seres humanos ou dos humanos para os animais. Depois das atividades, quase todos já conseguiam explicar o que são essas doenças e como preveni-las. Sobre os recursos que a gente utilizou, como eram crianças e de baixa escolaridade, a gente não poderia usar muita avaliação escrita ou textos, justamente porque muitos dos alunos que a gente trabalhou não sabiam ler e nem escrever. Então a gente tentou fazer uma coisa bem mais lúdica, com muitas imagens, basicamente atividades mais lúdicas, como por exemplo na parte da dengue, a gente utilizou um jogo de procure o erro. Basicamente, que tinha um quintal e as crianças tinham que indicar em quais locais o mosquito poderia se proliferar.
Na parte da leishmaniose, como é um pouquinho mais complicado, a gente trabalhou perguntas, mas não escritas, perguntas orais. E aí o aluno que quisesse responder levantava a mão e respondia. Quem acertasse ganhava um brinde. Na raiva, como foi um pouquinho mais, é uma doença um pouco mais séria, a gente fez um jogo mais trabalhado de relacionar imagens. A gente fez um quadro e a gente levou várias imagens para eles relacionarem. Por exemplo, a gente levou imagem de morcego e cachorro, para eles colocarem, eles transmitem, ou alguma dor de cabeça, sintoma. A gente trabalhou nesse aspecto. O projeto também ajudou os alunos a entenderem a importância de vacinar e cuidar da saúde dos próprios animais de estimação. A pesquisa tem orientação da professora doutora do Departamento de Ciências da Saúde da UEMA, Joseneide Teixeira Câmara. Bruno Goulart, jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a doença raiva, você sabe por que ela tem esse nome? Entre os gregos antigos, a doença era chamada de lissa, que quer dizer loucura. Isso acontece porque o vírus ataca o sistema nervoso e deixa o animal infectado, agressivo, desorientado e fora de controle. Nos morcegos, essa mudança de comportamento é tão forte que os próprios companheiros de colônia expulsam o animal doente para evitar o contágio do grupo. Por isso, um morcego com raiva costuma ser encontrado sozinho e fora do padrão normal de voo. Ou seja, o nome da doença descreve exatamente o que ela causa. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. 8 horas 11 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando o repórter Borges Júnior para trazer mais informações. Ele fala agora sobre a agenda dos candidatos nesta segunda-feira, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. Reginaldo Lima, do PCB. Pela manhã, reunião com coordenação de campanha. À tarde, gravação de material para a internet. Noite, reunião com militantes. O Saulo Arcângelo, do PSTU. Pela manhã, reunião com a equipe de comunicação da campanha. Tarde, panfletagem no terminal de integração da Praia Grande. O Eduardo Braz, de PSD, pela manhã em Pedreiras, participa de café da manhã no mercado, faz caminhada pelo comércio e entre Lisbela do Vale almoça com apoiadores. À tarde, em São Luís Gonzaga, tem reunião com a população. O Felipe Camarão, do PT, pela manhã tem reunião de campanha, à tarde gravação de programa eleitoral. O Roberto Rocha, do PRTB, coletiva de imprensa, participação em podcast na região de Balsas e diálogo com lideranças locais. O Orleans Brandão, o MDB, pela manhã, reunião com a equipe de campanha, almoço com padres, religiosos e diáconos, à tarde, gravação de programa eleitoral, à noite, reunião política em São Luís. O André Luiz, o Missão e o Dimas Casimiro, do PCO, não enviaram as agendas de campanha para esta segunda-feira. Adalberto, Mayra. Borges, nós falamos agora exatamente, ainda continuando sobre o assunto eleições, em Paulino Neves está sendo realizado foi realizado, na verdade, um teste eleitoral com quase 1.400 participantes. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Quase 1.400 eleitores de Paulino Neves, Mayra, participaram de uma eleição simulada, município que fica a cerca de 300 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís.
eleição acontecida nesse domingo, organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, 1.398 pessoas votaram voluntariamente, o equivalente a 9,22% do eleitorado local. A apuração dos votos ela foi concluída em apenas 14 minutos. A simulação ela envolveu 24 sessões eleitorais entre áreas urbanas e rurais. 96 mesários também participaram do treinamento, com testes de acessibilidade, fluxo de eleitores e procedimentos para eventuais falhas nas urnas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a presidente, a desembargadora Francisca Galiza, ela falou sobre a atividade, disse que transcorreu sem problemas técnicos ou logísticos. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, também acompanhou a abertura do teste. A eleição simulada, a gente lembra, ela foi criada no Maranhão em 2004, é usada como referência da Justiça, pela Justiça Eleitoral. Os dados obtidos em Paulino Neves, eles vão ser utilizados para reforçar os procedimentos, para aperfeiçoar os procedimentos e também garantir mais segurança e fluidez nas eleições gerais de outubro. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Saindo agora do noticiário das eleições, vamos para o Pix, que volta a funcionar normalmente após falhas registradas em todo o país. Olha, isso aqui é um serviço que não pode cair de jeito nenhum. Adalberto, o Pix, ele apresentou instabilidade na manhã desse domingo. Usuários de vários bancos não conseguiram fazer pagamentos nem transferências, e segundo o site que monitora essa interrupção, as reclamações elas começaram por volta das 6h50 da manhã de ontem, e chegaram a mais de 13.800 ocorrências, isso em cerca de 3 horas. O problema ele foi percebido em pelo menos 12 instituições financeiras. Comerciantes também relataram dificuldades para receber. O Banco Central confirmou que a falha estava a uma instabilidade em seus sistemas, e a autarquia informou que a equipe técnica foi acionada, atuou para corrigir o problema. O problema foi corrigido ainda na manhã de domingo. Na manhã de ontem, o serviço ele foi restabelecido, voltou à normalidade. O Banco Central ele garantiu que o Pix voltou a funcionar normalmente. Adalberto, Mayra. Dando que a gente está com uma leve turbulência, né? Enfim, tem hora que dá um freio, uma coisa assim, mas a gente continua aqui o noticiário, tá? É problema da internet, está complicado hoje. 8h16. Borges, ainda falando sobre, ali ainda no noticiário, a Receita Federal liberou consulta ao 4º lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2016, né? Isso libera no dia de hoje, nesta segunda-feira, esse lote, a liberação prevista para a partir das 9 da manhã, portanto, daqui a pouquinho liberada, então, essa consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. O pagamento, Adalberto, ele vai ser feito no dia 31 de agosto. Ao todo, são mais de 521 mil restituições somadas, elas equivalem a cerca de 1.238 bilhões de reais. O lote inclui contribuintes prioritários, idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Também recebem nesta etapa contribuintes que ganharam prioridade por terem usado a declaração pré-preenchida ou escolhido o Pix como forma de recebimento. E para saber se está no lote, o seu nome, o contribuinte faz parte desse lote, ele deve acessar o site da Receita Federal, entrar em Meu Imposto de Renda, depois em Consultar Minha Restituição. Essa consulta, ela também pode ser feita pelo aplicativo da Receita. O dinheiro ele vai ser depositado em conta do titular da declaração, e se houver problemas relacionados aos dados bancários, é possível reagendar esse pagamento, agendamento que é feito pelo Banco do Brasil. Esse valor vai ficar disponível ao contribuinte para resgate por até 1 ano. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges retorna a qualquer momento aqui no Jornal Rádio Universidade com um noticiário. Mayra Nogueira, vamos para o Rádio Opinião.
Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre um projeto muito bacana, muito legal, que inclusive teve uma ajuda, uma participação, digamos assim, da Rádio Universidade, que é o projeto Morfocast. Para isso a gente conversa agora e recebe o discente de odontologia e bolsista de extensão da PROEC UFMA, Paulo de Tarso. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, essa manhã. Satisfação. Olha, esse projeto é muito bacana, tá? Pelo nome aqui a gente já percebe que é um podcast que fala sobre morfologia, né? Vamos dar base. Como surge essa história, essa ideia, né? E para falar justamente sobre morfologia. O que é isso, Paulo? Tá, a morfologia, ela é todo aquele assunto que engloba o corpo humano. Tanto na visão macro, que a gente tem a anatomia, a gente tem lá os nossos atlas e tudo mais, quanto a gente tem a parte de embriologia, que é como se dá a origem do ser humano, e a gente tem a histologia, que é o estudo do microscópio dos tecidos humanos. E é nesse momento aí que a gente leva isso ao podcast, né? O podcast, ele tem essa visão de ensino, pesquisa e extensão, abordando o tripé, né, da universidade. Bacana, olha só. Aqui a gente, claro, louva, né, toda e qualquer iniciativa boa, claro, né? Precisa ser boa, de assuntos, né? Tratando, claro, de ciência, né? A Rádio Universidade tem uma responsabilidade também, né? E a gente participou disso. Vocês gravaram todo esse processo aqui nos estúdios da Rádio Universidade. Como é que foi essa experiência para vocês? Cara, foi uma experiência, assim, muito satisfatória, falo como aluno, né? A gente teve o treinamento com vocês, da Rádio Universidade, foi algo muito inovador, dentre tudo aquilo que a gente tinha. A gente tem costume de estar ali nos livros e tudo mais, mas poder levar isso para fora através do projeto de extensão é algo muito legal, é algo que envolve muitas pessoas, né, de cursos diferentes. A gente entende a universidade como um corpo, né, agindo ali, os professores, a gente como aluno querendo desenvolver coisas mais, levar mais informação ao público, né, e a gente foi para aí, pelo menos os episódios que eu gravei, né, a gente teve a experiência de tá ali no estúdio, gravar, ter os cortes, depois a parte da edição, tudo isso foi uma experiência muito enriquecedora para a gente como aluno, falo eu como bolsista e extensionista. Que legal. Olha só, quantas pessoas foram envolvidas nessa iniciativa, nesse projeto? Explicando também, né? Vocês gravaram todos os episódios. São quantos episódios? E, inclusive, eles já estão no ar aqui no site, na verdade, no canal do YouTube da Rádio Universidade, no YouTube, né? Como é que foi esse processo envolvendo quantas pessoas e como está dividido, né, esses assuntos, esses programas? Certo. O nosso grupo, né, total, são 21 discentes, né, e 3 docentes. Os 3 docentes, né, eles englobam a professora Adriana Moraes, Melanie Leal e a professora Joyce Cortez, né? E dentre esses discentes, a gente tem 4 bolsistas, eu sou um dos bolsistas. A gente está disponível, né, tanto na Rádio UFMA, quanto a gente acabou de iniciar há 2 dias atrás também a plataforma no Spotify, onde a gente está disponibilizando os episódios lá de acordo com o cronograma quinzenalmente, né? Que legal, que bacana. E esses assuntos, né? O que a gente pode trazer, aliás, falar, né, de cada, assim, de alguns desses episódios, né, falando sobre morfologia. Como é que é a abordagem, com quem vocês falam, né? Enfim, quem participa disso e quem traz essas informações e essas análises também?
Certo. Os alunos, né, a gente traz professores, doutores associados às áreas de pesquisa de interesse deles. Por exemplo, o episódio que eu gravei, ele era um episódio que tratava de embriologia, embriologia não. Ele tratava de sistema linfático e como ele age no nosso corpo humano. O sistema linfático, ele é o sistema de defesa do corpo humano. Então, a gente trouxe associado a casos que aconteceram recente, como a Covid-19. E a gente trouxe um especialista que falou sobre isso para o público, mais a mais outra discente, fizemos perguntas para ele, né, querendo levar essa informação para o público, sobre como ele funciona, como a gente melhora o uso de vitamina C e outras informações que são de utilidade pública sobre o que é o sistema linfático. Ele traz a morfologia e associa com a utilidade pública, nesse sentido, de trazer uma informação que seja de fácil acesso para o público. Desses assuntos, né? Você falou aí da Covid-19, né? Que é um assunto recorrente. A gente ainda sofre, né? Com as consequências desse cataclisma, né? Que aconteceu no mundo, né? Terrível, terrível, terrível. Sim. E claro, até hoje pessoas ainda carregam as chagas, né? Deixadas por esse episódio, né, triste da história da humanidade e da história recente também, né? Enfim, a coisa ela não acabou, ela tem consequências. Como que isso foi abordado justamente nesses episódios no Morphocast? O professor, ele explicou o que era o vírus, né? Ele explicou como se passava, como se pegava o vírus, né? A gente falou lá sobre o uso de máscaras, citou como a gente pode proteger o nosso sistema imunológico, né? Evitar espaços com muitas pessoas, sem estar protegido, sobre a higiene pessoal, lavagem das mãos antes de comer, lavagem das mãos após tocar em outros objetos, por exemplo, tocar, por exemplo, em teclados e depois você vai fazer o uso de um alimento, você lava suas mãos. Ele foi abordando vários pontos, né, associados a como a gente viveu. Infelizmente, esse foi como você disse, um cataclisma. A pandemia ela foi algo que marcou muitas pessoas e é algo que estava no nosso dia a dia e a gente buscou para poder abordar o tema da morfologia. Bacana, que bacana. Olha, a gente espera que outros projetos venham, né, para enriquecer cada vez mais esse noticiário de análise também, né? Esse formato podcast que é muito bacana, as pessoas aderem muito, né? Enfim, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse justamente esse convite, né? E, claro, a importância desses assuntos, né? E também desse formato. E vocês vão explorar isso aí? Vai ter uma continuidade? Já tem isso no escopo desses projetos? Como é que é isso? Não, sim, o projeto ele se iniciou anteriormente com outros podcasts e a continuidade que a gente vai dar a ele, né? Ele juntou, antes era Embriocast, Anatomicast, agora ele se juntou com o Morphocast, que aborda somente a morfologia e juntou mais discentes, né? E falando sobre o convite, né? Eu convido a todo ouvinte da Rádio Universidade a acompanhar nossos canais no Spotify, no YouTube, através do canal da Universidade FM, e acompanhar o nosso Instagram da Lanato e da Laesh, que é a Liga de Anatomia Humana, e a Liga de Embriologia, Histologia e Citologia, onde ali é o nosso canal de comunicação, onde a gente vai trazer mais desses assuntos. Muito obrigado, portanto, acabamos de conversar aqui com o docente, né, do curso de odontologia, bolsista de extensão da PROEC, UFMA, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão, Paulo de Tarso, que falou sobre o Morphocast, que você pode acompanhar no Spotify, também lá no nosso canal
do YouTube, né, da Rádio Universidade, Universidade FM 106. Todos os episódios já estão lá, né? A temporada completa já está lá, né? E que acompanhe. Enfim, Paulo. Não, é que os episódios eles saem de maneira quinzenalmente. Ah, tá. Desculpa, ele é quinzenal. Ok. Ele é quinzenal. Ele saiu agora o primeiro episódio e daqui a 15 dias sairá o novo episódio. Desculpa. Enfim, reforçando, né? Ele é quinzenal e já tem um episódio lá. Então as pessoas já podem acessar, já podem acessar o Spotify ou então diretamente lá no canal do YouTube da Rádio Universidade. Paulo, muito obrigado, tá? A gente espera você e a equipe também, né? Aqui na Rádio Universidade para encaminhar esses projetos, né? Continuar com esses projetos que são maravilhosos e tem muita informação para os nossos ouvintes. Um bom dia! Muito obrigado, Alberto. Mara Nogueira, vamos para o break rapidinho, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Informações aqui com Borges Júnior, tá? Ainda tem esporte, tá? Lembrando. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. São 8h30 exatamente aqui na Rádio Universidade. A gente tem Borges de volta aqui. De volta, vamos falar agora sobre a Câmara de São Luís, que retoma o debate sobre o novo zoneamento. As informações, por favor. Adalberto, a Câmara Municipal de São Luís realizará nesta quarta-feira, depois de amanhã, uma nova audiência pública, audiência sobre o projeto que prevê mudanças no zoneamento, no parcelamento e no uso e ocupação do solo da capital. A reunião ela está marcada para as 9 da manhã, vai ser no plenário Simão Estácio da Silveira. Proposta, ela tem impacto no crescimento urbano, na preservação ambiental e nas atividades econômicas aqui da capital, aqui de São Luís. O debate ele havia sido interrompido no último dia 11, interrupção por decisão do presidente da Câmara, o Paulo Vitor, do PSB. Na ocasião, representantes do Ministério Público, do Instituto da cidade não compareceram, mesmo então com essa suspensão. Moradores, professores e lideranças da zona rural participaram da sessão, apresentaram reivindicações. Entre os pedidos está a realização de audiências em diferentes bairros. O intuito dessa solicitação é ampliar a participação da população antes da votação do final do projeto. Adalberto, Mayra. Borges falando agora sobre esses suspeitos, 2, né, que foram presos por a suspeita de envolvimento na morte de um ex-vereador em Dom Pedro. A Polícia Civil do Maranhão prendeu 2 homens suspeitos de participação no assassinato do ex-vereador Fares Miguel, em Dom Pedro. As prisões elas ocorreram na última sexta-feira. A operação é a segunda etapa das investigações sobre o crime ocorrido em 27 de abril. Além das prisões, os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e, segundo as investigações, o Fares Miguel, de 46 anos, ele foi baleado ao chegar em casa. 2 homens em uma motocicleta se aproximaram do carro, fizeram vários disparos. A vítima, ela morreu ainda dentro do veículo. Após os tiros, um dos atiradores teria voltado ao carro e retirado um objeto, enquanto os 2 deixaram o local de motocicleta. Eles usavam capacete durante a ação. Ainda não foram esclarecidas as motivações do assassinato. O Fares Miguel, ele exerceu 4 mandatos como vereador, também presidiu a Câmara Municipal de Dom Pedro. Ele era casado com a ex-vereadora Rosa Nogueira e pai da médica e vereadora Ludmila Nogueira. Mayra, Adalberto.
8 horas e 33 minutos agora. Olha, Borges, vai ter aqui um evento, né? Um evento na Universidade Federal do Maranhão. Na verdade, é um encontro sobre violência contra a mulher. E, inclusive, esse é assunto de amanhã, no Sobre Elas, de Mayra Nogueira, entrevistando quem, Mayra? Vamos entrevistar amanhã a assistente social e coordenadora e mediadora desta roda de conversa, uma roda de conversa que vai acontecer exatamente com o tema que fala sobre violência contra a mulher, prevenir, acolher e enfrentar. Vou estar falando com ela, que é a mediadora e assistente social, Josimar Mendes Abreu. É isso aí, amanhã no Sobre Elas vai ter esse assunto. E Borges traz agora as informações gerais desse encontro sobre violência contra a mulher aqui na Universidade Federal do Maranhão, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. A UFMA realiza nesta quarta-feira uma roda de conversa, roda com atenção à prevenção e ao enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro ele vai ser das 9 da manhã até as 11h30. Vai acontecer no auditório da Superintendência de Tecnologias na Educação, aqui no campus São Luís, a cidade universitária, a Avenida dos Portugueses. A programação ela vai discutir como reconhecer possíveis situações de violência, além de formar as maneiras, os modos de acolher e orientar mulheres que estejam passando por esse tipo de situação. Essa atividade ela é voltada a servidores e colaboradores da Universidade Federal do Maranhão, mas também aberta ao público. Os interessados eles devem se inscrever pelo e-mail dqv.progep@ufma.br. Outras informações sobre a UFMA, inclusive esse e-mail para manter contato e se inscrever, podem ser acessados a partir do site da Universidade Federal do Maranhão, site da instituição, o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, vamos aqui para o concursos e oportunidades. A gente volta em seguida com o esporte. Concursos e oportunidades. E você confere agora as dicas de concursos e oportunidades com Isa. Iniciando com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. O edital apresenta 76 vagas imediatas e 348 para cadastro de reserva para perícia oficial. Cargos de nível superior em várias áreas. Inscrições até o dia 5 de outubro pelo site sebrae.org.br/concursos. Taxas de R$ 150 a R$ 250 de acordo com o cargo. Solicitação de isenção até o dia 5 de outubro. Inscreva-se! Tem também os editais da Secretaria de Estado da Administração e Secretaria de Segurança Pública. São 755 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 31 de agosto pelo site sebrae.org.br/concursos. Taxa de R$ 150 para inspetor de polícia penal e de R$ 85 para monitor de ressocialização. Participe! Finalizando com o concurso público da Polícia Civil do Maranhão. São 357 vagas, além de cadastro de reserva. Oportunidades para oficial e investigador de polícia. Inscrições até esta segunda-feira, dia 24, no site sebrae.org.br/concursos. Taxa de R$ 180, com possibilidade de isenção em casos previstos em lei. Não perca! Isar Souza, Jornalismo Universidade FM. Fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. São 8 horas e 37 minutos. Estamos aqui para finalizar o Jornal Rádio Universidade com as notícias esportivas
esportivas. Mayra Nogueira, a gente começa falando da 11ª edição do FIGMA, que são os Jogos Estudantis do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, que começam nesta segunda-feira, dia 24, seguindo até sexta. Participam da competição todos os estudantes dos campos do IFMA no estado. O evento conta com as modalidades atletismo, badminton, basquete, futebol, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez. A abertura acontece às 5h30 da tarde no IFMA Monte Castelo. E continuando, Adalberto, São Luís e Miranda do Norte, que não se classificaram para a segunda fase da Copa do Nordeste Sub-20. Na sexta-feira, dia 21, São Luís perdeu o último jogo pela rodada de grupos por 3-0 contra o Náutico. Os gols da partida foram de Alanzinho, 2 gols ainda dele, e Daniel, 1 gol. Já no sábado, dia 22, o Miranda do Norte perdeu por 3-1 para o Santa Cruz. Os jogos do Santa Cruz foram, os gols, melhor dizendo, do Santa Cruz foram de Luciano Bico, Vladson e Léo. O único gol do Miranda foi de Luiz Eduardo. Agora, os dois times estão se preparando para a Copa do Brasil Sub-20, né? Vamos acompanhar e desejar mais sorte para os nossos atletas. E o Luminense, que venceu no sábado a final do Campeonato Maranhense de Futebol Feminino Sub-20 contra o Pitanguense. O primeiro jogo foi de Ávila. O primeiro gol, eu estou confundindo hoje. O primeiro gol foi de Ávila, aos 30 minutos do primeiro tempo, Mayra. Já aos 49, Jennifer marcou o segundo gol. Placar 2-0. E durante a temporada, o Luminense teve 3 vitórias e 1 derrota em 4 jogos com 11 gols. É isso aí, a redação aqui é de Maiara Cordeiro e a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira agora, tá? Prometendo voltar amanhã com mais informações. Participe com a gente através do WhatsApp 992172647. A gente aproveita e manda um alô aqui para quem apareceu aqui no YouTube, no canal do YouTube: Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, Isabel Vieira, Rosenilde Santos e Cantanhede. Muito obrigado pela presença. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã. Quem está por aí? Hilda no bairro de Fátima, também ainda nos acompanha Rosângela Moreira na Coab, o Renato Gomes e a Luzia em Passo União. Ouvintes que estão todos os dias sempre ligados aqui na nossa programação, a gente só agradece. Uma ótima semana a todos e vem agora. Isso tem nome? Tem programa Conexão Pet, tem muito mais aqui nessa programação a partir de 9, manhã 106. É só ficar ligado. Até amanhã, Mayra. Até, Adalberto.